Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor João Felipe de Geografia, estamos aqui com mais uma aula do projeto 30 dias. Eu vou falar com vocês sobre a atividade industrial no Brasil e a dimensão locacional dessa atividade industrial, ou seja, onde a produção industrial brasileira está, se a tendência é de concentração ou descentralização, analisar efetivamente essa distribuição geográfica da produção industrial brasileira. Inicialmente, a gente pode pensar em dois grandes períodos da localização industrial da atividade industrial, da atividade industrial no Brasil. De certa maneira, eu posso pensar até em três, se eu forçar um pouco a barra, mas vamos analisar a partir de dois. Nós pensamos uma atividade industrial brasileira muito concentrada até a década de 70. Quando eu falo ela muito concentrada, a gente tem um número, que eu vou mostrar daqui a pouco, que assim, é impressionante. São Paulo, no censo de 1970, ele tinha simplesmente mais da metade da produção industrial do Brasil, 57,2% da produção industrial. É meio assim, soma o Brasil inteiro, que é gigantesco, e São Paulo tem mais da metade. Você tem que ter os outros estados inteiros para ter menos da metade e São Paulo com mais da metade. E depois a gente vai ver que essa produção industrial brasileira, muito concentrada nessa fase, ela começa a se espraiar, a se descentralizar. Eu digo que são essas duas fases, mas eu ampliando um pouco o leque, fazendo uma abordagem um pouco mais histórica, eu poderia pensar em três. Porque se eu voltar na atividade industrial brasileira do século XIX, iníciozinho do século XX, a gente já teve uma industrialização realmente, uma atividade industrial mais espalhada, em que a Fortaleza produzia para a sua área do entorno, Porto Alegre também e tal. Por que eu estou forçando nessas duas e não em três? É porque há uma discussão que bate mais para a história do que para a geografia, sobre o momento em que começou a verdadeira industrialização brasileira. Então, um autor muito importante, que é o Celso Furtado, fala que a industrialização é pós-30, por exemplo. A gente, na geografia, não está nem tão preocupado com isso. A nossa preocupação é a seguinte: a atividade industrial brasileira tem início lá no século XIX, pega no breu mesmo, intensifica-se pós-30, e à medida que se intensifica essa atividade industrial, ela se intensifica nos anos 30, 40, 50 e 60, muito concentrada em São Paulo, para depois se espalhar. Ok? O período anterior a gente pode dar uma abordada, mas ele nos interessa um pouco menos. Joga aí para eles na tela. Olha o que eu estou te falando aí no texto para ficar um pouco mais claro para você. Concentração espacial da indústria no Brasil. A industrialização no Brasil tomou corpo a partir dos anos 30. Repara que eu dei um jeito aqui de não me meter na discussão da história, se a industrialização é pós-30, se é anterior e tal. O que eu estou dizendo é o seguinte: o processo toma corpo mesmo pós-30. Com a interligação de mercados regionais. Isso é decisivo, gente. Porque até então, as áreas produtivas elas estavam isoladas entre si. E se elas estavam isoladas, você tem uma produção que ela é mais espalhada. No momento que você começa a criar vias dentro do território brasileiro, o local de maior dinamicidade, o lugar que tinha uma produção industrial mais competitiva, que no caso é São Paulo, porque São Paulo, cada cafeicultura, a cafeicultura que legou a São Paulo um volume de capital mais expressivo, a mão de obra, então São Paulo era mais competitivo. Enquanto as áreas eram isoladas, as outras indústrias sobreviviam, os outros lugares sobreviviam com uma certa proteção, digamos assim, proteção da falta de integração. Quando conecta, vai complicar para esses lugares. Então olha o texto que eu fiz. Até então bastante isolados uns dos outros, em um mercado nacional protegido da concorrência externa. Deu-se um processo de concentração industrial que abafou aos poucos o parque industrial pré-existente. Eu vou te mostrar isso no seguinte slide, dá uma olhada. Vê se essa tabela não vai ao encontro do que eu acabei de falar. Pega 1907, quando essa atividade industrial do Brasil ainda era reduzida, quando não havia uma intensa conexão entre as áreas brasileiras. Se você está em 1907, aliás, São Paulo não era nem a principal área, porque eu teria que somar aqui o Rio, o que está como Guanabara aqui, só vai ser Guanabara quando a capital vai para Brasília, né? Então isso aqui, nesse momento, é um somatório. 1907, na verdade, eu tenho que juntar aí a ideia, para pensar no estado do Rio de Janeiro de hoje, o estado do Rio de Janeiro e a cidade do Rio de Janeiro que aparece aí como Guanabara, que na verdade só vai acontecer em 60. Então, seria 37%. A ideia principal é que a partir daí você começa a conectar os lugares, olha como é que São Paulo dispara, e à medida que São Paulo dispara para chegar a 57% da produção industrial do país, olha como é que os outros lugares vão declinando, pessoal. Vão declinando em parte porque São Paulo vai abafar o parque industrial de outras áreas.
Então, a gente vai para um processo de ampla concentração da produção industrial. Uma concentração da produção industrial que está associada exatamente ao fato desse lugar aqui, que é o lugar principal da produção industrial no Brasil, São Paulo. À medida que as conexões dentro do Brasil, viárias, vão aumentando, na verdade, ele vai pegando esses mercados. Então, nós temos uma intensa concentração da atividade industrial anos 40, 50, 60. E aí, se eu pego dados do século XXI, eu já vejo a atividade industrial espalhada por outras áreas, mas eu ainda vejo esse eixo aqui, ó, principalmente São Paulo, mas o eixo São Paulo-Rio, com a maior parte da produção. O que eu não posso perder de vista é, essa concentração não está aumentando. São Paulo continua sendo a principal área de produção industrial, mas não produz cada vez mais. Na verdade, há uma tendência de espraiamento, que é o que a gente vai ver agora. Passada a fase da concentração industrial, a gente vai para uma fase de descentralização. Joga para mim aqui que eu quero falar uma coisa para eles. Repara bem numa coisa. Esse movimento de concentração da atividade industrial e de descentralização, ele na verdade ele é mundial. O padrão de produção do Fordismo ele é concentrado. O padrão de produção do pós-Fordismo ele é espraiado, tá? No caso brasileiro, no entanto, há algumas especificidades e o Enem dá uma ênfase muito grande ao Brasil. Então, é bom a gente ter a ideia de que a abordagem da concentração e do espraiamento na prova pode ser mundial, mas se entrar em Brasil é bom você ter alguns conhecimentos como, joga lá, por favor. Ações governamentais, mesmo na fase em que a indústria não queria se espalhar, o governo brasileiro tomou algumas medidas tentando fazer o espraiamento. Eu vou destacar, por exemplo, a criação da Sudene, em 1959, no governo JK. Eu vou destacar a criação da Sudan, em 66, a Suframa, a Zona Franca de Manaus, que é 67. Então, era o governo tentando espraiar essa produção industrial. Mas numa fase que a indústria não queria ir, porque a indústria vivia a lógica da economia de aglomeração, ela preferia ficar concentrada nessa área. Depois, pós anos 70, começa a imperar a chamada deseconomia de aglomeração. O que é deseconomia de aglomeração? Deixa eu explicar para vocês, vem para cá, por favor. Eu chamo de economia de aglomeração o momento em que para a indústria é vantajoso ficar no lugar aglomerado. A concentração de mão de obra, mercado consumidor, ela é vantajosa, mesmo que o terreno seja mais caro. Eu chamo de deseconomia de aglomeração, que é o que marca as últimas décadas, o momento em que as desvantagens dessa aglomeração já são grandes demais. E a tecnologia permite que você produza no outro lugar, um lugar que é mais barato. E aí a gente vai para essa fase da descentralização. No caso brasileiro, há um outro ponto importante histórico, que é o momento que o governo Collor abre a economia. Por que isso é importante? Porque enquanto a economia estava fechada, protegida, o fato do custo de produção do industrial brasileiro ser mais alto, ele não era tão problemático, porque o concorrente dele também tinha esse custo de produção mais alto. No momento que você tem abertura da economia e o seu concorrente não é necessariamente o industrial brasileiro, pode ser um industrial alemão, chinês, americano, eu preciso reduzir meu custo para sobreviver. E uma das maneiras de reduzir meu custo é buscando uma nova área de produção, porque nessa área de produção eu tenho um custo que é menor. Ok? Volta para lá, vamos dar uma olhada nisso. Impacto da abertura da economia. Então, pós-governo Collor, à medida que eu tenho a entrada mais fácil dos importados, eu tenho uma necessidade de reduzir custo. E aí começa o movimento que é intra e interregional. Essa é a nossa parte final da aula. Vem para cá, por favor, que eu vou te explicar nos 3 ou 4 minutos o seguinte. A indústria está saindo? Sim. Por quê? Porque é uma tendência internacional? É. Porque eu tenho necessidade de redução de custo? Também. Porque a metrópole está muito aglomerada? Perfeito. A pergunta decisiva é, para onde vai a indústria? Para responder a pergunta para onde vai a indústria, você tem que saber, você tem que olhar lá no texto de que indústria ele está falando. De maneira geral, não é perfeito o que eu vou falar, mas é assim que a prova aborda. Já falando de uma economia gigantesca de um país com 200 milhões de pessoas, com realidades muito variadas, mas de maneira geral a prova aborda da seguinte forma. Quando a indústria é de menor valor agregado, quando a indústria que usa muita mão de obra, é uma indústria de produto mais barato, vestuário, calçados e tal,
essa indústria sai do grande centro e sai da região concentrada, da região principal. Quando é uma indústria mais sofisticada, de valor agregado maior, essa indústria sai da principal metrópole e vai para o interior, mas vai, em geral, para o interior da própria região. Então, você tem um movimento que é um movimento intra-regional, que é um movimento em que essa indústria vai buscar cidades do interior do próprio estado, da própria região, é o interior de São Paulo crescendo, é o interior da região sul, geralmente uma indústria mais sofisticada, e há indústrias que fazem movimentos mais amplos. Só que aí eu quero chamar a atenção que na hora que eu falo desse movimento interregional, pode haver uma abordagem região norte ou Amazônia como um todo, de uma maneira mais ampla, e aí vai se destacar a Zona Franca de Manaus, projetos minerais. Pode se destacar o Centro-Oeste, com essa moderna agricultura local, eu tenho a matéria-prima, e se eu tenho a matéria-prima, eu vou ter a produção industrial local. Tipo, eu produzo ali o milho, a soja, que são a ração, uma indústria de frangos, de alimentos e tal, ela vai se instalar naquela área. E eu tenho o Nordeste. Tradicionalmente, a prova fala do Nordeste recebendo essa indústria de menor valor agregado, em que você pega a mão de obra mais barata, incentivo fiscal. Mas fica ligado que a gente está falando de uma região com mais de 50 milhões de pessoas. No momento em que a renda do brasileiro sobe, o crédito aumenta e o poder aquisitivo dessa população vai aumentando também. Então fica atento que é possível uma questão dando uma roupagem mais moderna. Vou te dar um exemplo. A Fiat vai anunciar uma nova fábrica no Brasil. Tem uma em Betim, Minas Gerais. Aí escolhe quem? O estado de Pernambuco. Fábrica lá em Goiânia, aqui mais ao norte de Recife, não é isso? Então, na prática, você tem uma região Nordeste que começa a ter esse crescimento industrial maior em cima da indústria mais barata, mas que atrai também, olha o que é o complexo de Suape, atrai também essa indústria mais dinâmica, pelo próprio potencial do mercado consumidor, de uma população que é expressivamente grande, ok? Então, você vai ter uma certa dificuldade na prova, porque na hora que ele fala do espraiamento, da descentralização, ok, mas para onde? Movimento intra ou interregional? Ok? Joga lá o slide para eles na tela. Vamos mostrar o seguinte. Se for interregional, olha o Sudeste encolhendo. Isso aqui não é a queda absoluta. Eu não estou dizendo que a produção industrial do Sudeste está caindo. Ela não está caindo. Mas a participação dela no Brasil está diminuindo. E se eu trouxer a data de 2010, é menor ainda. Olha como é que Norte e Centro-Oeste vem aumentando. Olha como é que o Nordeste cresceu, voltou a crescer mais um pouco. O próprio Sul, que tinha dado uma estabilizada, voltou a crescer. Então, na prática, há um aumento da participação das outras regiões, o que não nega que haja também um movimento. Onde é que está a região metropolitana de São Paulo? 20 milhões de pessoas num aglomerado impressionante. Tá aqui. Há a saída de indústria para outras regiões? Há. Mas há também um movimento em que, usando as próprias vias de São Paulo, você tem esse espraiamento dentro do Estado. Informação final, joga para mim aqui, por favor. Para não parecer que é um esvaziamento de São Paulo, duas ideias. Primeira ideia, tem indústria que continua indo para São Paulo. É que geralmente não vai mais para a capital, vai para o interior. Exemplo recente, a Foxconn, que é a empresa que fabrica coisas para a Apple, fez uma parceria, assinou um acordo com o governo brasileiro e veio fabricar celulares, iPhones e iPads aqui no Brasil. Escolheu Jundiaí e Itu, as duas cidades no interior de São Paulo. Então fica atento com isso, que também existe. Segunda coisa, não marque alternativa que fale de esvaziamento da economia paulistana, da cidade de São Paulo. O que nós temos não é o esvaziamento. O que nós temos é uma mudança de perfil. Eu não faço mais a produção industrial, eu parto para o setor terciário. É a frase que eu gosto, que é a seguinte: a descentralização da produção não descentraliza o poder. A produção espalha, mas o poder muitas vezes continua concentrado. Ok? É isso aí, pessoal. Um abraço, boa sorte, até a próxima.